O maior reset financeiro da história pode já ter começado. E o mais assustador não é a velocidade, é que quase ninguém entendeu o que está acontecendo. Durante décadas, o mundo girou em torno de um conjunto de certezas. O dólar era o centro do sistema. Os Estados Unidos eram a potência incontestável. Globalização significava produzir onde era barato, vender onde era caro e espalhar cadeias de suprimento pelo planeta como se paz e estabilidade fossem garantias eternas. Só que essas regras estão rachando, e quando as regras que sustentaram 80 anos de ordem começam a quebrar, o que vem depois não é só volatilidade, é disputa por poder, é fuga de capital, é corrida por proteção, é riqueza mudando de mãos numa escala que poucas gerações tiveram a chance de presenciar. O que está acontecendo agora não parece um ciclo normal de mercado, parece o fim de uma era. E quando uma era termina, quem continua pensando com a lógica antiga corre o risco de ser atropelado pela nova. Ray Dalio chama isso de Big Cycle, o grande ciclo, um padrão histórico que aparece quando uma potência dominante começa a enfraquecer, a dívida explode, a confiança no sistema balança e o capital começa a sair dos ativos financeiros para buscar segurança em ativos reais. Ouro, commodities, energia, recursos físicos, países que produzem o que o novo mundo precisa. É exatamente por isso que o momento atual merece atenção máxima, porque essa mudança não começou ontem, ela vem sendo construída há anos, e um dos pontos de ruptura mais importantes aconteceu em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. A guerra em si já era grave, mas o que realmente abalou o sistema foi a resposta do Ocidente, o congelamento de centenas de bilhões de dólares em reservas russas. Pensa no recado que isso enviou ao resto do mundo. Se reservas em dólar e em títulos ocidentais podem ser congelados por decisão política, então elas não são neutras, não são intocáveis, não são tão seguras quanto pareciam. E a partir daquele momento, vários países passaram a se fazer a mesma pergunta. Se fizeram isso com a Rússia, o que impede que façam com qualquer outro? Foi ali que a confiança começou a rachar de verdade. Desde então, bancos centrais do mundo inteiro intensificaram compras de ouro, não por moda, não por especulação, mas porque ouro físico não pode ser congelado por outro governo, não depende do sistema bancário americano e não exige autorização geopolítica para existir. Quando o mundo passa a desconfiar da moeda de reserva global, ele corre para aquilo que não pode ser impresso. E não é só o ouro que está mandando esse sinal. O dólar começa a perder espaço. Países tentam construir alternativas ao sistema tradicional de pagamentos internacionais. Blocos emergentes querem reduzir dependência do centro financeiro ocidental. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos enfrentam um problema que nenhum império resolve facilmente: dívida demais, juros demais e uma necessidade crescente de financiar um sistema que ficou pesado demais para se sustentar sem custo. Essa combinação é explosiva: dívida excessiva, perda de confiança, impressão monetária e fuga para ativos reais. Esse padrão já apareceu outras vezes na história, sempre com a mesma consequência: uma grande transferência de riqueza. Só que agora existe um fator novo e ele muda completamente a escala do problema: a inteligência artificial. Muita gente olha para a IA como se fosse apenas software, código, algoritmo e produtividade, só que isso é só a superfície. A infraestrutura por trás da IA exige uma quantidade brutal de energia, metais e recursos físicos, data centers gigantescos, redes elétricas reforçadas, transformadores, cabos, baterias, chips, refrigeração. Tudo isso depende de cobre, prata, lítio, terras raras, estanho e outros materiais críticos. A revolução mais digital da história está criando uma fome física que o mundo não estava preparado para atender. É esse o ponto que quase ninguém entendeu. Durante anos, o capital foi sugado para tecnologia, software, plataformas e serviços. Enquanto isso, mineração virou setor esquecido, commodity virou coisa velha, abrir mina parecia antiquado, investir em produção física parecia menos sexy do que investir em empresas que prometiam mudar o mundo com código. Agora a conta chegou.
Você não constrói data center com um PowerPoint, não alimenta inteligência artificial com um discurso, não eletrifica o mundo sem cobre, não expande energia solar sem prata, não fabrica chips sem minerais estratégicos, não reorganiza a infraestrutura global em 5 minutos só porque o mercado acordou para o problema. Mineração leva anos, às vezes décadas, e o mundo passou tempo demais fingindo que recurso físico era detalhe. É por isso que ouro, prata, cobre e terras raras deixaram de ser apenas ativos ou insumos, eles voltaram a ser poder. A prata, por exemplo, vive uma pressão estrutural muito maior do que a maioria imagina. Ela não é só metal precioso, ela também é metal industrial e metal estratégico da transição energética. Painéis solares consomem prata, eletrônicos consomem prata, semicondutores consomem prata. E a oferta não responde com rapidez, porque boa parte da produção vem como subproduto de outras minas. O cobre talvez seja ainda mais emblemático. Ele está em tudo: rede elétrica, carro elétrico, transformador, data center, sistema de transmissão. Só que abrir novas minas de cobre é um processo lento, caro, complexo e cada vez mais difícil. O teor dos depósitos vem caindo, o custo sobe, o tempo de resposta é péssimo e a demanda continua acelerando. Agora junta isso com a disputa geopolítica. A China domina partes críticas do refino de minerais estratégicos e sabe exatamente o valor dessa vantagem. O Ocidente percebeu tarde demais que terceirizou não só a produção, mas a capacidade industrial de sustentar o próprio futuro. E quando o mundo entra em fase de rivalidade entre blocos, dependência externa deixa de ser eficiência, vira risco. É aqui que o Brasil entra de forma quase inevitável. Porque quando o capital começa a sair de ativos puramente financeiros e volta a correr para recursos físicos, poucos países estão tão bem posicionados quanto o Brasil. O país tem minério, petróleo, terras raras, água, produção agrícola, matriz elétrica renovável e espaço para capturar fluxo global quando commodities voltam ao centro do jogo. O Brasil não entra nessa história por caridade do mercado, entra por geologia. Num mundo que precisa de alimento, energia, metal e ativos reais, o Brasil passa a ter relevância estrutural, não porque virou perfeito, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque o tabuleiro global mudou, e nesse novo tabuleiro, o que está no solo, no subsolo e na capacidade produtiva volta a importar muito. É por isso que olhar para esse momento como se fosse apenas mais uma rotação tática de mercado pode ser um erro enorme. O que está diante dos nossos olhos é maior do que uma eleição, maior do que um corte de juros, maior do que uma moda passageira de investimento. É uma mudança de regime, uma mudança de lógica, uma mudança de direção do capital global. Nos grandes ciclos da história, riqueza não é multiplicada só por quem trabalha mais, é multiplicada por quem enxerga antes, por quem entende o movimento antes que ele vire consenso, por quem percebe que o jogo mudou quando a maioria ainda está presa às regras antigas. Em 2002, poucos perceberam o que estava começando. Quando o mundo finalmente percebeu, boa parte da janela já tinha passado. Agora, mais uma vez, a maioria continua distraída, olhando para o barulho do dia, enquanto uma mudança muito maior acontece no fundo do sistema. E essa talvez seja a pergunta mais importante de todas. Se o dinheiro está migrando, se o dólar perdeu parte da sua blindagem, se bancos centrais estão comprando ouro, se a IA está criando uma demanda histórica por ativos físicos, se a mineração voltou a ser estratégica, se commodities e recursos reais voltaram ao centro do jogo, e se o Brasil está no meio desse reposicionamento global, o que você vai fazer com essa informação? Porque entender o mapa é uma vantagem, mas só ganha o jogo quem sabe se posicionar antes da multidão. Se você quer continuar enxergando o que a maioria não vê, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui a gente vai além da notícia e mostra o que está por trás do jogo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.